Amados irmãos, estão ouvindo? Peço que abra a palavra no livro do Apocalipse, capítulo 12, versículo 10. Eu ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora é chegada a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo. Porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Vamos ainda a Malaquias, capítulo 1, o verso 1. Peso da palavra do Senhor contra Israel, por intermédio de Malaquias. Agora vamos ao 3, capítulo 3, verso 16. Então aqueles que temeram ao Senhor falaram frequentemente um ao outro, e o Senhor atentou e ouviu. E um memorial foi escrito diante dele para os que temeram o Senhor e para os que se lembraram do seu nome. E eles serão meus, diz o Senhor dos exércitos. Naquele dia serão para mim joias, poupá-los-ei como um homem poupa seu filho que o serve. Então voltareis e vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não o serve. Porque eis que aquele dia vem ardendo como fornalha, todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como a palha. E o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos exércitos. De modo que lhes não deixará nem raiz, nem ramo. Mas para vós, os que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e cura trará nas suas asas. E saireis e saltareis como bezerros da estrebaria. Até aqui, esses versículos por enquanto, irmãos. Vamos orar mais uma vez? Nos apresentamos a Ti mais uma vez, nesta manhã, Senhor. Nos apresentamos como absolutamente dependentes da Tua voz, da Tua fala, aos nossos corações, Senhor. Apresentamos esse tempo a Ti, pedimos que o Senhor possa nos instruir, o Senhor possa nos guiar nessa meditação na Tua palavra. Que possamos considerar as Tuas palavras e possamos assim receber edificação, encorajamento e correção vindos do Senhor. Tem compaixão de cada um de nós, tem compaixão da Tua herança, Senhor. E toca-nos com a Tua palavra. Estamos todos aqui tementes ao Senhor, dependentes do Senhor. Então fala aos nossos corações. Que o meditar nosso na Tua palavra possa ser guiado pelo Teu Espírito nessa manhã. O Senhor ganhe os nossos corações. O Senhor fale aos nossos corações. É o que rogamos a Ti nessa manhã, no nome de Jesus. Amém. Essa última palavra, essa
última voz de Deus que nós temos no Antigo Testamento, na Antiga Aliança. Voz esta que encerra essa dispensação. Essa palavra começa assim: peso da palavra do Senhor contra Israel. Mas, de fato, quem está aqui, quem está recebendo esta palavra? Quem está recebendo esta palavra são os filhos e os netos daquele remanescente original que deixou a Babilônia para trás cerca de 100 anos antes dessas palavras. Então guarda bem isso. São os filhos e os netos daquela primeira geração. Daqueles que originalmente foram tocados, foram despertados pelo Senhor para deixar a Babilônia e retornarem a Sião com uma missão, que foi reedificar a em Jerusalém. Interessante que as palavras que o Espírito Santo usa, né? Porque num tempo, ou no tempo em que aquela casa está absolutamente destruída, aliás, não há nem sombra dela, apenas ruínas, nesse tempo, quando o Senhor fala, mesmo através do rei Ciro, que é despertado, que tem o seu espírito despertado pelo Senhor, a frase que o Espírito Santo usa é: a casa de Deus que está em Jerusalém. Mas o que você tem em Jerusalém naquele momento? Esdras capítulo 1, você não tem nada. Você tem apenas ruínas. Mas o Senhor vela por aquele lugar. Então, é como se aquela casa nunca tivesse sido destruída aos olhos de Deus. A casa de Deus que está em Jerusalém. Nós sabemos que aqueles 50 mil que retornaram, nós sabemos que eles não retornaram por iniciativa própria. Eles retornaram porque foram despertados pelo Senhor. Tiveram seus espíritos despertados pelo Senhor. Sabemos também que aqueles 50 mil não eram todos os judeus que estavam na Babilônia. Nós sabemos que eles são uma pequena parcela. Aliás, a expressão que nós encontramos aí a partir de Esdras, né, falando acerca usando essa expressão judeus, nós sabemos que essa expressão é relativa aos habitantes do reino de Judá e ela passa a ser utilizada a partir do cativeiro. Então, o que você tem ali? Você tem apenas o remanescente, né? Aquilo que restou, aquilo que sobrou do reino do sul ou do reino de Judá. Por isso, o Espírito Santo, quando se refere a este grupo, vai falar o remanescente ou o restante. E essa é a designação que é usada para tratar aqueles que retornaram do cativeiro para Sião. E os demais judeus? Esses demais judeus ficaram na Babilônia, envolvidos com suas vidas e com seus negócios. Aliás, eu disse ontem aos irmãos que esses 50 mil não tinham por que voltar. Porque a vida estava muito boa. Você precisa levar em consideração que uma é a situação no Egito, a escravidão no Egito. Outra é a situação no cativeiro. No cativeiro, eles estão apenas cativos, mas a vida é muito boa. Então não há motivos para sair. Por isso aquela obra ali, nós sabemos, foi uma obra de Deus. Aquela obra foi um avivamento, uma genuína obra de Deus. Aqueles 50 mil responderam. Agora, quando o Espírito Santo se dirige a esse remanescente, eles são então designados como o Israel. Peso da palavra do Senhor contra Israel. Esse é o primeiro versículo que nós temos em Malaquias. Nós devemos lembrar que nessa altura, o reino do norte, que é Israel, ou as 10 tribos, já desapareceu do cenário bíblico. E desapareceu nessa altura aqui, quase 300 anos antes do livro de Malaquias. Então, essas 10 tribos sumiram. E isso é o que nós temos, irmãos, numa primeira observação. Né? Não há sentido, naturalmente falando, de chamar aquele remanescente de Israel. Poderia ser assim, peso da palavra do Senhor contra o remanescente. Mas o que nós temos? Peso da palavra do Senhor contra Israel.
é que este remanescente representa toda a nação. E aqui nós compreendemos então, que o remanescente, ele é o princípio da representatividade que o Senhor usa aqui. Eles voltaram em lugar de todos aqueles que haviam ficado para trás. Aliás, a palavra remanescente ou restante, ela aparece muitas vezes no Antigo Testamento. Dos 16 livros proféticos, essa palavra aparece em 10 dos livros. 10 dos 16. Então você vai encontrar essa palavra remanescente ou restante. O que é um remanescente? O remanescente significa aquilo que sobreviveu a um processo de eliminação ou uma catástrofe. Esse é o significado da palavra na língua original. São aquilo que sobreviveu a um processo de eliminação ou a uma catástrofe. E se nós dermos uma rápida olhada na Escritura, nós vamos descobrir que esse princípio do remanescente, ele está presente em toda a Bíblia. Por exemplo, lá no Antigo Testamento, no começo, no livro de Gênesis, a família de Noé foi o remanescente da humanidade. Foi o que restou da humanidade ali. Mais adiante, Abraão é um remanescente das nações. Indo mais à frente, os israelitas tirados do Egito, eles foram uma espécie de remanescente diante daquela última praga, da 10ª praga. Pouco mais ainda, rapidamente, o reino de Judá se tornou um remanescente do povo de Israel. Os irmãos sabem, as 10 tribos desapareceram. Portanto, o reino de Judá se tornou um remanescente em certo momento. Mais à frente, os sobreviventes da destruição de Jerusalém por Nabucodonosor, e que foram levados para a Babilônia, são considerados também o remanescente de Judá. Todos os que foram para a Babilônia. Agora, em Esdras, capítulo 1, aqueles que ouviram o chamado do Senhor para reconstruir o templo e a cidade, eles são o remanescente de todo o Israel. Portanto, eles representam todo o Israel. Eles não retornam para restabelecer o reino do sul. Eles não retornam para construir um palácio real, para estabelecer um trono. Não, eles retornam para representar todo o Israel. E nessa representação, eles reconstroem a casa de Deus. E é muito interessante, então, se nós observarmos na Bíblia, que esse princípio do remanescente esteja sempre ligado com representatividade na Escritura. Isso é o que nós encontramos por todo o texto bíblico. Portanto, quando nós falamos desse princípio do remanescente, ou dessa representatividade, nós encontramos que isso não é uma solução temporária de Deus. O fato de Deus ter despertado aqueles 50 mil na Babilônia, isso não aconteceu porque você tem uma maioria que rejeitou sair da Babilônia. Não, nós temos aqui, irmãos, na verdade, um plano concebido pela soberania e pela sabedoria de Deus. É só nós retornarmos na história. E Deus não fica mendigando atenção. Esses 50 mil que foram despertados pelo Senhor, isso é um plano concebido pela sabedoria e pela soberania de Deus. Se nós retornarmos na história, Moisés falou que o Senhor os faria voltar do cativeiro. Olha lá em Deuteronômio capítulo 30, o capítulo 30 de Deuteronômio. Claramente, irmãos, quantos anos antes? Antes de entrar na terra prometida, o Senhor falou por boca de Moisés que eles seriam levados para o cativeiro. No grande dia da inauguração do templo por Salomão, a consagração do templo ao Senhor, Salomão orou ao Senhor por isso. Aí você vai encontrar lá em 1 Reis, Salomão dizendo que eles estando no cativeiro, quando estivessem no cativeiro, eles iriam cair em si.
e ali no cativeiro se voltariam para o Senhor. E não apenas isso, mas Salomão, vendo esses dias, orou por eles assim. E presta atenção nas palavras que Salomão disse: dá-lhes misericórdia, Senhor, perante aqueles que os têm cativos, para que deles tenham compaixão. Sabe quando essa oração de Salomão é respondida? Esdras capítulo 1. Com o rei Ciro, que tem o seu espírito despertado pelo Senhor. E não apenas cito Salomão, mas 80 anos antes que o cativeiro acontecesse, Jeremias havia profetizado. Havia profetizado que o cativeiro duraria exatamente 70 anos. Por isso, aquilo que nós temos em Esdras capítulo 1, todos aqueles cujo Espírito Deus despertou, esse é o capítulo 1, versículo 5. Isso é um ato soberano de Deus. Isso não é um ato assim de um Deus que está sofrendo porque você tem uma maioria que não quer ouvir. Não, isso é um ato soberano de Deus. Ele despertou o espírito daqueles. Primeiro houve um chamado por boca de um rei pagão, pela boca de Ciro. E a palavra que nós temos lá no versículo 3, capítulo 1 de Esdras, é: quem há entre vós, de todo o seu povo, o Senhor seu Deus seja com ele e suba a Jerusalém. Esse foi o pregão do rei Ciro. Quem há entre vós de todo o seu povo, o Senhor seu Deus seja com ele e suba a Jerusalém. Aliás, Ciro falou isso porque teve o seu espírito também despertado pelo Senhor. E o que nós vemos na história em seguida, aqueles que ouviram, foram despertados pelo Senhor, subiram e edificaram a casa do Senhor em Jerusalém. Se você voltar um pouco mais na história, cerca de 215 anos antes desse acontecimento, desse fato extraordinário relatado em Esdras capítulo 1, o Senhor usou Isaías para testemunhar disso ao perverso rei Acás, que era o rei de Judá. Não apenas falou para o rei Acás, mas também a todo Israel. Você vai encontrar isso em Isaías capítulo 7, versículo 3. E ali, devido aos pecados deles, tanto do reino do norte quanto do reino do sul, Deus estava assim na iminência de expulsar todo Israel de sua terra. Contudo, pela graça de Deus, naquela situação ali, naqueles dias tão escuros, naquele momento ali, o Senhor disse que um remanescente voltaria. Como nós sabemos disso? Nós sabemos disso por causa do nome de um dos filhos de Isaías, do profeta Isaías. Aquilo que o Senhor falou com Isaías foi tão forte que aquela revelação foi colocada no nome de seu filho. A Almeida Corrigida Fiel traduz como Sear Jazub. Em hebraico é Shear Yashuv. O que quer dizer isso? Um remanescente retornará. 215 anos antes. Um remanescente retornará. Esse foi o nome de um dos filhos do profeta Isaías. Portanto, esse remanescente não é todo Judá e nem todo Israel, mas representa a todos. Quem há entre vós? É a frase que nós temos no último capítulo de 2 Crônicas e também no primeiro capítulo de Esdras. Agora, essa frase, quem há entre vós? Onde você encontra um eco dessa frase no Novo Testamento? Por 7 vezes nós encontramos a frase, quem tem ouvidos, ouça. É o equivalente, irmãos. Quem há entre vós? E no Novo Testamento, quem tem ouvidos, ouça. Eu disse aos irmãos ontem, que no texto original diz quem tem um ouvido. Quem tem um ouvido, ouça. Você não precisa nem estar perfeito na sua audição. Um só basta para ouvir a palavra do Senhor. Para ouvir este chamamento. E em seguida, a cada frase que nós temos dessa, aí no livro do Apocalipse, lá nas cartas,
logo depois de cada frase, nós temos uma palavra de encorajamento aos vencedores de cada uma das 7 igrejas, que ali representam a totalidade da igreja. Portanto, o vencedor no Novo Testamento, ele pode ser encontrado na figura do remanescente no Antigo Testamento. Quando nós olhamos para a Escritura, né, ao longo da história, nós vemos que vai surgindo um remanescente dentre o remanescente. Aliás, essa frase, quem cunhou essa frase foram os Irmãos Unidos, que tanto estudaram a Escritura, e especialmente essa parte da Bíblia. O remanescente dentre o remanescente. É exatamente o que nós temos no livro de Malaquias. Todos eles são filhos e netos daquele remanescente original que saíram da Babilônia, como eu falei ontem aos irmãos. Entretanto, logo depois de Neemias, do tempo do ministério de Neemias, houve aquele acentuado declínio espiritual denunciado por Malaquias. Nós sabemos que esta profecia, esses 4 capítulos de Malaquias, denunciam esse declínio espiritual. Eles estão numa posição correta, porém numa condição equivocada. Exteriormente você tem uma ortodoxia formal. Exteriormente você tem uma profissão de fé correta. Mas há um declínio espiritual. Posição correta. E coração errado. Condição errada. Porque a maioria daquele remanescente diz agora: inútil é servir a Deus. Que nos aproveita termos cuidado em guardar os seus preceitos e em andar de luto diante do Senhor dos exércitos. Isso é o que diz a maioria. Agora, enquanto tem uma maioria que diz isso, há um grupo pequeno. Aqueles que temeram ao Senhor, como nós temos aí. Os que se lembraram do seu nome. E eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. Serão para mim joias. Poupá-los-ei como um homem poupa seu filho que o serve. É o que nós temos aí no capítulo 3. Pois, irmãos, esse quadro é o mesmo visto nas igrejas do Apocalipse através dos vencedores. O que é a igreja, irmãos? Uma definição muito simples. São os chamados para fora. A eclesia. Os chamados para fora. De modo que num primeiro momento, todos da igreja são um remanescente. Todos. Num primeiro momento, todos deveriam ser vencedores. Todos, irmãos. Mas, lamentavelmente, o que nós encontramos em cada período da história da igreja? Negligência e desvio. Então, no meio dessa negligência e desvio, no meio do declínio espiritual, em cada período da história, o que nós temos? O chamado do Senhor. Quem tem ouvidos, ou quem tem um ouvido, ouça. Logo em seguida, há uma palavra de encorajamento para aquele que vencer. O que é isso, irmãos? Um remanescente dentre o remanescente. Agora, o que é um remanescente ou um vencedor do ponto de vista espiritual? É simplesmente alguém que ouve o chamado do Senhor. Ouve o chamado do Senhor como um desafio para vencer. E os demais? Os demais, eles estão muito ocupados com suas vidas, com seus negócios. Mas e estes que ouvem, né? Eles ouvem o chamado do Senhor para vencer. Vencer o quê? Vencer a carne, vencer o mundo e vencer o diabo. Esse é o chamado. Por isso eles estão ocupados com essa batalha. Aliás, não faz sentido, né, irmãos? Chamar de vencedor ou ao que vencer se não houver uma batalha. Se não houve uma batalha antes, não faz sentido. Não faz sentido você receber uma medalha, irmão,
Se você não correu, por exemplo, você não participou de uma corrida, de uma maratona, ou qualquer coisa, qualquer esporte parecido, né? Não faz sentido. Você poderia comprar uma medalha, quem sabe. Mandar gravar o seu nome, primeiro lugar. Mas isso não faz sentido. Isso é bobagem. Porque são vencedores. Porque houve uma batalha. Foram chamados, ouviram esse chamamento para vencer. Vencer a carne, vencer o mundo e vencer o diabo. Por isso, irmãos, graças ao Senhor, nos dias de Malaquias, nem tudo estava perdido no meio daquele abissal declínio espiritual. Nem tudo estava perdido, graças a Deus. Quando o pior diálogo entre Deus e aquele remanescente caído foi travado, os irmãos lembram? Nós lemos há pouco aí, capítulo 3, verso 13. Irmãos, se terminasse essa história no versículo 15, se a profecia terminasse no versículo 15 do capítulo 3, irmãos, quão trágico isso seria. Porque o último diálogo, o pior deles, quando eles dizem inútil é servir a Deus. Que nos aproveita, de que adianta nós andarmos de luto. A pior fala, pois naquele momento, no pior momento, o Senhor tem um grupo que destoou daquela maioria. Eles são um remanescente dentro do remanescente. Então, diz o texto, versículo 16, vamos olhar aí. Então, aqueles que temeram ao Senhor falaram frequentemente um ao outro, e o Senhor atentou e ouviu. E um memorial foi escrito diante dele para os que temeram o Senhor e para os que se lembraram do seu nome. Notem, irmãos, o Senhor nunca fica sem um testemunho, nunca. Vasculhe a história da igreja, por exemplo. Nunca o Senhor ficou sem um testemunho. Na pior hora, na noite mais escura, você vai encontrar sempre um testemunho do Senhor vivo, mantendo a chama acesa, sempre. Sempre haverá aqueles que ouvirão e atenderão o chamado para vencer, mesmo nos dias mais escuros. Quem tem um ouvido, ouça. Agora, como eles são? Qual é o seu segredo para manter o testemunho do Senhor, mesmo na noite mais escura? Pois eles possuem algumas marcas distintivas. E essas marcas são de cunho espiritual, são de cunho moral. Preste bem atenção aqui, irmão. O que fez com que o Senhor atentasse para eles e os ouvisse? Porque é isso que nós temos aqui no texto. Eles chamam a atenção do Senhor, eles despertam o olhar do Senhor e despertam o ouvido do Senhor para eles. Certamente o que despertou o Senhor para com eles não foi a sua posição exterior, não foi quão ortodoxos eles eram na doutrina, ou no seu serviço exterior, ou tampouco o zelo que tinham pela verdade, pela Escritura, pela palavra. Tudo isso é importante, óbvio, isso é essencial. Mas, irmãos, assim como naquele final da dispensação passada, neste final da dispensação da igreja, o Senhor está atrás da condição correta do coração. Certamente uma posição correta é importante. Nós não podemos negligenciar a doutrina, a verdade. A ortodoxia não podemos jamais negligenciar. Mas, irmãos, não é exatamente isso que desperta a atenção do Senhor. Nosso irmão ontem à noite estava falando aqui sobre alguns momentos da história, né? Em alguns momentos da história, o Senhor usou alguns apenas para proteger o corpo da verdade. Se você for atrás da história, por exemplo,
do reconhecimento oficial do cânon do Novo Testamento, os 27 livros, você vai descobrir que aquele foi um momento extremamente baixo, espiritualmente falando. Os concílios que fecharam o cânon, que reconheceram os 27 livros, depois de muita discussão. Olha, irmão, se você for atrás da história de cada um daqueles que participaram dos concílios, você vai ficar com a pulga atrás da orelha. Se você for estudar o contexto das confissões de fé que nosso irmão citou aqui ontem, dos credos da fé cristã, você ficará escandalizado com os elementos que participaram daqueles concílios. Coração totalmente errado, desviados de Cristo. Mas o Senhor, em sua misericórdia, usou aqueles homens apenas para proteger o corpo da verdade. Os irmãos estão entendendo? O corpo da verdade. Mas os seus corações estavam numa condição completamente errada. Esse é o contexto das confissões de fé da fé cristã. Isso porque, meus irmãos, a verdade, ela continua sendo a verdade, independente da nossa vida. A nossa vida não empresta crédito à verdade. A verdade é verdade por si só, independente da sua vida. Não é minha vida que dá crédito, né? Não, amado. A verdade é a verdade. Independente da sua vida. Agora, nesse final da história, tanto da antiga dispensação, quanto desta era, desta dispensação em que estamos, o Senhor busca aqueles que irão manter um testemunho adequado dele mesmo. Por isso, o que importa, irmãos, é a condição moral deles. É isso que importa para o Senhor. Voltemos nossos olhos aqui para o capítulo 3, verso 16. Mais uma vez. Aqui nós encontramos 3 marcas desse remanescente do remanescente. A primeira marca que nós temos deles aqui é que eles temeram ao Senhor. Isso é a primeira coisa. Temeram ao Senhor. Note bem que isso é dito em contraste com a maioria do povo de Deus, de quem naquele momento o Senhor reclamou no capítulo 1, versículo 6, dizendo: e se eu sou o Senhor, onde está o meu temor? Você percebe? Chamam ele de Senhor, 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 Senhor. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Senhor para lá, Senhor para cá. Aí o Senhor fala assim, né? Se eu sou o Senhor, onde está o meu temor? Essa é a condição da maioria. Mas aqui, entre esse remanescente piedoso, o que o Senhor encontra, irmãos? Ele se deleita em reconhecer que eles o temiam. A sua marca, a primeira marca é esta, o temor de Deus. Perceba que esse é um testemunho do próprio Senhor acerca deles. Então o homem que teme ao Senhor é governado pelo Senhor e não pelo homem. Obedecer ao Senhor ao invés de obedecer aos homens. Então em tudo ele se submete ao Senhor. Em tudo que faz na obra, ele tem o Senhor diante de si. Como que buscando a aprovação dos olhos do Senhor. Não preciso nem as palavras, é só, basta um olhar, eu já sei o que devo fazer. Como os nossos pais faziam antigamente, lembra? Como a maioria de nós, né? Como nós obedecíamos? Nós conhecíamos nossos pais pelos seus olhos. Pois é o caso aqui, irmãos. Eles conhecem ao Senhor pelos seus olhos. Então tudo que fazem está diante, a obra, o modo como procedem com a obra, tudo fazem diante do Senhor, buscando ser aprovados por Ele, e somente Ele. Porque é a Ele que lhes importa agradar. O seu maior medo é desagradá-lo. Em resumo, eles concedem ao Senhor o seu devido lugar. E isso é muito precioso aos olhos do Senhor.
É isso que significa, em poucas palavras, irmãos, ser guiado pelo temor do Senhor. E é isso que o Senhor encontra nesse remanescente dentre o remanescente. Essa é a primeira marca. A segunda marca que nós encontramos aqui no texto é que eles, diz aqui, falaram frequentemente um ao outro. E isso significa comunhão. Eles reconheceram outros que tinham o mesmo temor do Senhor. E talvez para surpresa sua, descobriram que não estavam sós naquele temor, naquele zelo. Notem bem, irmãos, não se trata aqui de criar um tipo de comunhão, ou um tipo de associação baseada numa posição correta, e tentar trazê-los de fora dela para dentro dessa comunhão. A comunhão do remanescente dentro do remanescente. Não, irmãos. Isso é uma obra inteiramente de Deus, e é uma obra individual. Não se trata de trazer ninguém para a nossa visão, para o nosso entendimento, mas simplesmente reconhecer que o Senhor está fazendo a mesma coisa em outros, que não estamos sozinhos. E então podemos nos encontrar e falar uns com os outros, falar uns aos outros, sobre as cargas que o Senhor tem nos dado. Então podemos encorajar e ser encorajados mutuamente. E eu preciso enfatizar aqui, que não se trata de uma comunhão baseada numa posição correta, irmãos. Talvez por causa de todos os desvios que nós vemos, de toda a heterodoxia que nós vemos por aí, né? A nossa tendência é procurar a posição correta, definições corretas, palavras corretas, crenças corretas. A nossa tendência é procurar ortodoxia. E aí nós fazemos a nossa comunhão estar baseada numa posição correta. E a comunhão aqui, irmãos, não está baseada numa posição correta. Ela está baseada numa condição espiritual correta. Porque se a base for simplesmente a posição, então nós formaremos um novo sistema religioso. Um sistema satisfeito e arrogante. O que é isso? Laodiceia. O dia que alguém dentre nós resolver formar uma comunhão registrada em cartório, baseada numa posição correta, irmãos, isso virou Laodiceia. Porque o que une, o que junta esse remanescente dentro do remanescente é a angústia de ver a desonra prevalecente contra o Senhor no meio desse declínio espiritual. É o temor do Senhor, o verdadeiro elo entre eles. Seria muito fácil para nós formarmos uma associação religiosa, uma associação daqueles que têm uma mesma visão da igreja. Quão fácil seria fazermos uma enorme campanha evangelística que juntasse os nossos esforços para alcançar os pecadores. Quão fácil seria para nós levantarmos a bandeira da unidade, irmãos. Visto que pensamos do mesmo modo, aqui a unidade está acontecendo. Esse é o movimento da unidade. Não precisa nem fazer isso, porque outros já fizeram. E se deram muito mal. E estão se dando muito mal. Ou então, quem sabe, poderíamos tomar alguma das verdades que professamos e fazer dessa verdade a nossa bandeira, ao redor da qual levantaríamos um novo e poderoso testemunho do Senhor. Irmãos, quão tentador é isso. Porque nós sempre queremos organizar as coisas, não é assim? Eu nasci originalmente, né,
grupo que eu vim, um grupo extremamente organizado. Sim, eles viram algo do Senhor no início, mas eles organizaram aquilo de tal modo que é como você abrir uma franquia do McDonald's. Tem todos os procedimentos. Irmãos, quão tentador é isso? Agora nós temos a visão, o entendimento, a compreensão. Seria muito fácil. Que tentador é isso? Olha, amados, lamentavelmente, é assim que alguns grupos, tendo visto algo no início, logo depois se perderam. Agora, o que estes que temeram ao Senhor, que nós temos aqui no verso 16, o que eles falaram frequentemente uns aos outros? Não seria por acaso do seu zelo, para que a vontade do Senhor em tudo prevaleça? Esse era o seu assunto. E aí nós temos a terceira marca também, no verso 16. E a terceira marca é que eles, final do verso 16, eles se lembraram do nome do Senhor. Enquanto que entre o remanescente caído, o nome do Senhor era desprezado, como nós vemos no capítulo 1, verso 6, aqui, nessa companhia de piedosos, o nome do Senhor era temido e honrado. Irmãos, que diferença! Eles se lembraram de tudo que esse nome representava em Israel. Eles se lembraram do zelo do Senhor pelo seu nome. Lembraram do Senhor dizendo que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Êxodo 9,16. Santificarão o meu nome. Isaías 29, 23. Por amor do meu nome. Isaías 48, 9. Ao lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Isso é Neemias capítulo 1, verso 9. Porque o nome do Senhor representa toda a sua honra. O nome do Senhor representa todo o seu interesse. Mas em toda a história de Israel, o que nós vemos? Israel profanou o nome do Senhor entre as nações. E agora você tem aqui em Malaquias um remanescente que está ali agora, desprezando o nome do Senhor. Mas aqui está, irmãos, um remanescente, dentro do remanescente, que tem se lembrado do seu nome. Eles estavam dedicados, inteiramente dedicados a dar honra ao nome do Senhor, toda a honra. Por isso nenhum deles, você não tem nomes aqui, porque nenhum deles procurava engrandecer seu próprio nome. Tudo que eles procuravam fazer era dar honra ao nome do Senhor. Porque os interesses de Deus estavam muito acima daquilo que eram os seus interesses particulares, os seus interesses pessoais. E aí quando nós olhamos para a situação de hoje, para a condição de ruína que nós temos, o que vemos? Quanta obra é feita para preservar e tornar conhecida uma organização religiosa. Quanta obra é feita, quanto esforço é feito para manter a reputação desse ou daquele líder. E onde fica o nome do Senhor nisso, irmãos? Quanta coisa é feita em nome do Senhor. E o homem já está ali do lado para levar uma vantagem em cima daquilo. Se a obra é em nome do Senhor, então tudo ali deve atender estritamente aos interesses do Senhor. Porque tudo ali deve dar um testemunho real do Senhor. Pois é exatamente isso o que o Senhor encontrou aqui neste remanescente, dentre o remanescente. Eles não criaram uma organização à parte para se apoiar nela, ou lhes dar alguma segurança. Eles só têm o nome do Senhor, irmãos. É tudo que eles possuem. Lembre que o templo está em pé novamente. Não tem o mesmo brilho de outrora. Mas esse templo está em pé. Você tem os sacerdotes, você tem os levitas. E a tentação é se firmar nessa estrutura. Como se o fim fosse aquela casa.
Mas, irmãos, há algo maior do que aquela casa. Há algo maior do que a obra. E este algo é a glória devida ao nome do Senhor. Não há qualquer obra, irmãos. Não há qualquer organização que possa substituir vidas consagradas, vidas inteiramente consagradas ao Senhor, que é tudo o que Ele busca. Porque uma organização ou uma obra, por mais bíblica que seja, não pode substituir vidas para trazer glória ao nome do Senhor. Aí com essas 3 marcas que vemos aqui em Malaquias 3, com essas 3 marcas, irmãos, notem qual é a reação do Senhor diante do que Ele encontra entre estes piedosos. Notem que toque de amor nós temos aí, toque de amor, de ternura para com eles. O texto diz assim, e o Senhor, na metade do versículo 16, e o Senhor atentou e ouviu, e um memorial foi escrito diante dele. E no versículo seguinte diz assim, e eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia serão para mim joias, poupá-los-ei como um homem poupa seu filho que o serve. Irmãos, percebam o que nós temos aqui nesse texto. Eles despertaram a atenção do Senhor. O Senhor se voltou os seus olhos, seus ouvidos para eles. No meio daquela ruína, no meio daquele declínio espiritual, eles conseguiram tocar os olhos do Senhor, conseguiram a atenção dos ouvidos do Senhor, tiveram a atenção do irmãos, quão precioso é isso. E não apenas essa atenção do Senhor, mas uma menção especial a eles. Foi escrita diante do Senhor como um memorial. Diz, um memorial foi escrito acerca deles diante do Senhor. Irmãos, que extraordinário é isso. O Senhor guardou aquilo para a memória, como que dizendo, guarda isso porque eu quero voltar a esse ponto mais tarde. E eu vou recompensá-los de modo especial. Esse grupo, esse remanescente dentro do remanescente. E nós já vamos voltar a esse ponto. Antes, porém, preciso dizer algo aos irmãos. Se há algo para o que esse remanescente, dentro do remanescente deve estar atento, irmãos, é com as oposições e ataques de Satanás. Aliás, isso nunca foi diferente em toda a história do povo terreno do Senhor e também na história do povo celestial do Senhor, ou na história da igreja. Parece, desconfio, né, que Satanás está orientado a se opor a tudo aquilo que de algum modo chama a atenção do Senhor. Tudo aquilo que desperta, atrai a atenção do Senhor e ocupa um lugar especial em seu coração, pois Satanás concentra exatamente aí. Vejam, por exemplo, o que aconteceu com Adão e Eva. E a tentação, quando Satanás encarnado numa cobra, vem pessoalmente para provocar aquele grande dano. Quem estava ali? Aquele casal feito à imagem e semelhança de Deus. Queriam formar uma família, a noiva para o seu filho. Satanás ataca ali. Irmãos, olhem para toda a história de Israel. Desde aquela atitude incrédula de Sara, ao oferecer sua serva ao marido, Abraão, e o nascimento daquele menino Ismael, e o risco da bendita herança espiritual ser transferida ao filho de uma estrangeira. Veja o que acontece com José. Como Satanás move os seus irmãos, depois com a nação toda no Egito. E quando chega o tempo, estamos pulando rapidamente toda essa história, quando chega o momento deles entrarem na terra da promessa, por acaso Satanás não correu na frente? E perverteu ainda mais aquelas nações? Preparou um ambiente de hostilidade moral, um ambiente de hostilidade espiritual, para quê? Visando corromper os eleitos de Deus, visando desvirtuar os eleitos de Deus através das nações ao seu redor. Não foi por acaso essa forte oposição satânica agindo neles. Preste bem atenção nisso.
Forte oposição satânica agindo neles, que os conduziu como nação quase que para a extinção. Quem está por trás, irmãos? Isso não desculpa o homem, isso não exime o homem de sua responsabilidade. Mas você precisa ver que há uma oposição em ação por trás de todo aquele cenário. E essa oposição é satânica, agindo neles, para que fossem extintos. E quando aquele remanescente retorna para Sião, o que nós temos? Oposição novamente de Satanás. Como? Impedindo que o templo fosse reconstruído. Tempo de 14 anos, a obra foi interrompida. E por acaso, agora aqui nessa situação em Malaquias, por acaso não está novamente aqui a oposição de Satanás, mergulhando aquele remanescente num declínio espiritual profundo? E quando nós chegamos ao Novo Testamento, então, por acaso não está ali a oposição contínua de Satanás contra aquele ente santo, o bendito Filho de Deus? E depois de estabelecida a igreja, o seu corpo na terra, por acaso não está de novo ali a oposição, logo nos primeiros dias? Aquela oposição manifesta através da avareza e da cobiça de Ananias e Safira. Aliás, a situação para macular aquela santa comunhão de irmãos. E em toda a queda, em toda a ruína, o declínio espiritual da igreja, que foram profetizados nas cartas dos apóstolos. E peço que os irmãos prestem atenção nas 5 segundas cartas que nós temos no Novo Testamento. 2 Coríntios, 2 Tessalonicenses, 2 Timóteo, 2 Pedro, 2 João. O que nós temos dessas 5 segundas cartas? Declínio espiritual profetizado. O que nós vemos nas cartas do Senhor Jesus em Apocalipse? A ruína profetizada. Do mesmo modo. O que é isso, amados? Se não for oposição de Satanás. Em tudo aquilo que Deus coloca a sua atenção, Satanás ali colocará a sua oposição. É isso que nós vemos em toda a história. Por isso, quando chegamos naquela descrição em Apocalipse 12, peço que os irmãos vão até ali. Apocalipse 12. Quando nós chegamos naquela descrição, em Apocalipse 12, da mulher grávida, vestida do sol, com a lua aos seus pés, e com uma coroa de 12 estrelas na cabeça, e com dores de parto, e ânsias de dar à luz, o que nós temos ali? É dito que o dragão, que é Satanás, parou diante dela, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho. E se, segundo o que compreendemos aqui, irmãos, este filho homem se refere aos vencedores, então, neste filho homem está o interesse especial de Deus. Eles são, em todas as eras, o testemunho do Senhor. Portanto, em todas as eras, aqueles que ouviram esse chamamento, sofreram a maior oposição de Satanás. Sempre a principal oposição. A ponto de quase serem tragados por ele. E eu cito um grupo, em especial na história da igreja, que são os anabatistas. Aqueles que tanto escandalizaram Lutero, Calvino e Zwinglio na Suíça. Irmãos, esses anabatistas. Por que anabatistas? Porque eles criam que o batismo era apenas para adultos crentes. E pagaram um alto preço. Ontem eu falei que nós temos irmãos na história da igreja que pagaram com sangue, literalmente, para que nós tivéssemos acesso ao cálice do Senhor. Pois aqui tivemos irmãos que pagaram com sangue para que crentes pudessem ser batizados nas águas. Coisa tão simples, verdade tão simples, mas pagaram com sangue.
Pois, irmãos, Satanás se levantou de tal modo contra eles, usando inclusive os irmãos, aqueles que professavam a mesma fé, quase foram extintos. Nós temos poucos de seus escritos, porque foram queimados com eles. Então, onde estiver o interesse de Deus, uma atenção especial do Senhor, ali Satanás vai colocar a sua oposição, a ponto de quase serem tragados por ele. Portanto, se há algo que esses vencedores conhecerão, é a oposição maligna através da pressão. Irmãos, não é isso que nós temos sentido nesses dias? A enorme pressão. Às vezes nós não sabemos nem de onde está vindo, e nem como aquilo está se configurando, mas simplesmente há um sentimento em nosso espírito. Há uma pressão. Irmãos, cada vez nós sentiremos mais que esse lugar não é para nós. E se nós estamos buscando, estamos colocando nossa esperança nesse lugar, irmãos, nós estamos profundamente equivocados. Porque sim, haverá um aperto tamanho, até que sejamos tirados daqui mesmo, irmãos. Porque não somos daqui, não fomos criados para isso. E você tem nesses vencedores, nesse remanescente, dentro do remanescente, você tem esse grupo. Você tem esses que sofrem a maior pressão. Por isso são vencedores, irmãos. Aliás, não há como chamá-los, denominá-los de vencedores se eles não batalharam por algo ou contra algo. Por isso, logo mais à frente, você vai encontrar essa palavra aí no verso 11, aqui no Apocalipse 12, dizendo ali que eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. E aqui, voltando às marcas distintivas deles, aqui temos mais três. Mais três marcas desse remanescente, dentro do remanescente, ou dos vencedores. E com essas marcas nós descobrimos os segredos de como eles venceram. Em primeiro lugar é dito que eles venceram pelo sangue do Cordeiro. Eles venceram a Satanás pelo sangue do Cordeiro. Satanás é chamado no verso 10 como sendo o acusador dos irmãos. Aquele que acusa os irmãos de dia e de noite. Que os acusava diante de Deus de dia e de noite. Porque a acusação, irmãos, esta é uma das bases de onde Satanás ataca os santos para tirá-los de sua posição em Cristo. Porque diante da primeira acusação que nós fazemos, nós tiramos os olhos de Cristo e olhamos para nós mesmos. E é tudo o que Ele quer. Porque aí nós perdemos de vista a Cristo. Tudo que aparece é o Claudimir caído. E mais nada. E aí já tem uma batalha ganha, irmãos. O acusador dos irmãos. Esta é a sua base, a acusação. E certamente que estes santos, eles têm uma consciência muito aguçada. Uma consciência muito sensível aos seus pecados. As batalhas, essas batalhas que eles têm, essas pressões que eles enfrentam, só revelam quão frágeis eles são. Não é assim, amados? Diante de todas as pressões, todas as batalhas que nós enfrentamos, o que nós descobrimos? Senhor, quão frágil eu sou. Quão fraco eu sou, Senhor. E aqui, pela sua fragilidade, eles podem ser enlaçados e vencidos com as acusações. Mas o sangue do Cordeiro é eficaz para vencer a Satanás. Porque eles descobrem o valor desse sangue para Deus. Então podem descansar. Aliás, tem a letra de um hino maravilhoso, escrito por uns irmãos unidos na Alemanha. E a letra diz assim: a minha alma no Cordeiro pode agora descansar. Todos meus pecados, o seu sangue dissipou. Doce paz, felicidade, enche agora o coração. Agora presta atenção nessa frase. Onde Deus tem seu repouso, ali também posso descansar. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro. Portanto, todo o trabalho de acusação do maligno é desfeito e o acusador é vencido.
É como diz Paulo em Romanos capítulo 8, versos 33 e 34, não precisam abrir, mas diz aí: quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Eles o venceram, então, irmão, pelo sangue do Cordeiro. Em segundo lugar, é dito aqui no verso 11, que eles venceram a Satanás pela palavra do seu testemunho. Irmãos, não apenas uma fé interna, uma forte e firme convicção interna, mas também aquilo que a sua boca professa, suas bocas professam exteriormente. Não está dizendo apenas pelo seu testemunho, note bem, mas pela palavra do seu testemunho. Eles declararam aquilo que há nos seus corações, pois a boca fala daquilo que o coração está cheio. E essa confissão de lábios, essa confissão da sua fé, os conduz forçosamente à terceira marca distintiva que temos aqui no texto bíblico. E a terceira marca é que eles não amaram. Presta atenção. Não amaram as suas vidas até a morte. E naturalmente aqui nós pensamos em martírio, em derramamento de sangue. E certamente isso poderá estar envolvido também, como foi o caso de muitos vencedores das eras passadas, que venceram como? Derramando o seu sangue. Por isso, sangue dos mártires, como disse Tertuliano, um montanista do século II. O sangue dos mártires é a sementeira da igreja. Mas não é exatamente o que está falando aqui. A palavra vidas, aqui no texto original, é alma. É a sua alma. Não amaram as suas almas até a morte. Ou seja, irmãos, eles não amaram as suas almas. O que é a alma? Seus pensamentos. Não amaram os seus pensamentos. Não amaram as suas opiniões. Não amaram os seus sentimentos. Não amaram as suas vontades. Irmãos, como essas coisas, pensamentos, opiniões, sentimentos, vontades, como essas coisas são fortes em nossa espécie, irmãos. Nós somos guiados por essas coisas, somos guiados pela nossa alma. Quão forte é a alma dos filhos de Adão. Por isso, quantos filhos de Deus estão sinceramente enlaçados e presos em suas almas. Porque eles amam muito a si mesmos. Amam suas opiniões, prezam as suas opiniões, os seus sentimentos, amam as suas vontades. Por isso tem tanta dificuldade com oposição. Tem tanta dificuldade quando são contrariados. Pois essa dificuldade revela o quanto ainda eles amam as suas vidas. Quanto eles ainda amam as suas almas. Mas aqui, irmãos, está uma companhia de piedosos que não amou a sua vida até a morte. Porque tudo que importou para eles é que a vontade de Deus prevalecesse. E este foi o testemunho poderoso que deram. Veja bem, o testemunho que deram não foi uma doutrina, irmãos, mas esse despojamento de si mesmos. Você pode lutar por uma doutrina. Você pode criar uma grande controvérsia para defender uma doutrina. Como você ama a si mesmo. Mas estes não amaram as suas vidas até a morte. E para concluir aqui, consideremos o que o Senhor fará com esses vencedores, ou com este remanescente dentre o remanescente. Vamos voltar rapidinho ali para Malaquias capítulo 3, verso 17. Vamos ler.
E eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia serão para mim joias. Poupá-los-ei como um homem poupa a seu filho que o serve. Então voltareis e vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não o serve. Porque eis que aquele dia vem ardendo como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como a palha. E o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que lhes não deixará nem raiz nem ramo. Mas para vós, os que temeis o meu nome, ó aquela companhia de santos, ó o remanescente dentro do remanescente, mas para vós, os que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça. E cura trará nas suas asas, e saireis e saltareis como bezerros da estrebaria. E pisareis os ímpios, porque se farão cinza debaixo das plantas de vossos pés. Naquele dia que estou preparando, diz o Senhor dos Exércitos. Irmãos, de qual dia o Senhor está fazendo referência aqui? É claro que a expressão se refere à soma dos eventos finais que culminarão com a segunda vinda do Senhor em glória. Isso significa que o Senhor fará algo de especial com eles naquele dia. Por que fará algo de especial? Porque um memorial acerca deles foi escrito diante do Senhor. O Senhor nunca esqueceu, nunca esquecerá. E o que diz o texto? Eles serão meus. Eles serão para mim joias. Eles serão um tesouro particular para o Senhor. Porque neles ele encontrará a plena satisfação. Neles encontrou a plena satisfação. Aliás, a palavra usada no texto original aqui para joias indica uma joia de uso particular. Não se trata de uma peça usada para exposição pública como um grande diamante. Não, é uma joia, algo que você usa particular no seu corpo e que pode, claro, ser vista por todos. Isso é uma coisa. A outra coisa que temos diz assim: poupá-los-ei como um homem poupa a seu filho que o serve. Poupar do que exatamente, irmãos? A palavra no texto original que nós temos em hebraico significa, aí poupar, significa uma reação emocional. Uma reação emocional que resulta em uma ação para livrar seu objeto ou sujeito de uma dificuldade iminente. Esse é o significado de ramal em hebraico, que é a palavra, o verbo poupar aqui. Vou repetir. É uma reação emocional que resulta em uma ação para livrar seu objeto ou sujeito de uma dificuldade iminente. Poderia ser traduzida como reservar, preservar, guardar. Aí, se nós voltarmos para a carta do Senhor à Assembleia em Filadélfia, lá em Apocalipse 3, nós descobriremos que o Senhor encoraja aqueles santos assim, ó. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei. No texto original é preservar ou reservar. Também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Portanto, o Senhor vai poupar estes, e com isso vai demonstrar a todos a diferença entre o que serve a Deus e o que não o serve. Aí quando você chega no capítulo 4 de Malaquias, verso 2, o texto segue falando do juízo daquele dia, sobre todos os que cometem a impiedade. E diz que aquele dia os abrasará, mas para vós, os que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça e cura trará nas suas asas, e saireis e saltareis como bezerros da estrebaria, e pisareis os ímpios, porque se farão cinza debaixo das plantas dos vossos pés, naquele dia que estou preparando, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, para estes o Senhor aparecerá assim, é o sol da justiça. E então é dito no verso 3 que eles terão participação ativa no juízo de Deus sobre a terra. Que significa, em outras palavras, reinar com Ele. Naquele dia que estou preparando.
Quando chegamos no Apocalipse, nos vencedores descritos ali, encontramos duas promessas relativas a esse assunto. Vamos olhar ali, Apocalipse capítulo 2, versículo 26. Nós encontramos duas promessas relativas a esse assunto de reinar com Cristo. Capítulo 2, verso 26 de Apocalipse. Ouça bem. E ao que vencer e guardar até ao fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá. E serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai. E isto, por acaso, não é um eco do que nós temos lá em Malaquias, capítulo 4? E ainda agora, capítulo 3, verso 21, aí de Apocalipse. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Agora vá para o capítulo 12 de Apocalipse. 12:5 de Apocalipse. Aqui falando acerca do filho homem nascido da mulher, é dito assim: e deu à luz um filho homem que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Irmãos, sem querer mapear nada e sugerir nada e sugestionar nada, mas não seria este arrebatamento que nós temos aqui o modo de Deus poupar e guardar esses vencedores da hora da tentação que há de vir sobre o mundo? Mas será que é assim mesmo? Será que será assim mesmo? Eu só sei de uma coisa, irmãos. O Senhor fez promessas a esses vencedores. Ele não precisava fazer, mas Ele fez. Não precisava fazer nenhuma promessa àquele remanescente dentro do remanescente, mas Ele fez. E diz que um memorial foi escrito diante dele acerca daquele remanescente dentro do remanescente. Se o Senhor quer guardar, Ele guardará. Se o Senhor quer poupar, Ele vai poupar. Eu quero terminar aqui, irmãos. Irmãos, fiquem com isso, pensem sobre isso, olhem sobre isso. Estudem sobre isso. Mas quero terminar aqui dizendo o seguinte, que no tempo de declínio espiritual, esses ouviram e atenderam ao chamamento do Senhor. Por isso se mantiveram fiéis, sendo o testemunho do Senhor num dia de ruína. É num dia de densas trevas que o Senhor nos encoraja com essas palavras. Lembra? Isaías 60, levanta-te, resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Porque eis que as trevas cobriram a terra, e a escuridão os povos, mas sobre ti, ouça bem, sobre ti o Senhor virá surgindo, e a sua glória se verá sobre ti. E ainda, guarda essa palavra, para vós, os que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça. O Senhor possa prosseguir falando aos nossos corações nesse tempo. E que a sua palavra possa nos encorajar. Que nós possamos prosseguir, mesmo diante de toda oposição, de toda pressão. Aliás, agora você sabe por que se enfrenta pressões. Pressões não causadas por seus erros, por seus pecados, por suas falhas. Não é apenas a atenção do Senhor que você atraiu. Você atraiu uma outra atenção também. Por isso o Senhor tem tanto a dizer, tem tanto a encorajar a este santo. O Senhor possa continuar falando nos nossos corações. Vamos orar. Te louvamos, Senhor, pela tua palavra, que é o encorajamento para esse tempo de ruínas que vivemos. Que é o encorajamento do Senhor para os dias de declínio espiritual em que estamos. Que o Senhor possa levantar aqui entre nós uma companhia de piedosos. Que o Senhor possa encorajar essa companhia.
para que possamos prosseguir no temor do Senhor, guardando o teu testemunho, sendo um testemunho nesta terra, num dia tão escuro como o que vivemos. Tem misericórdia da tua herança, Senhor. Completa a tua obra entre nós. Continua com tua obra entre nós. É o que suplicamos no nome do teu amado Filho. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, atenção para o seguinte, são 10h20, então os irmãos já sabem que nós temos um intervalo até 10h45, então reforçamos um pedido encarecido aos irmãos, que 10h40 os irmãos já venham se acomodando, para nós então não prejudicarmos o segundo tempo que ainda teremos. Amém.